Os pais temem, a instituição teme, inclusive os pais, se assustarem com essa possibilidade. Não é uma questão de sentar e reunir todo mundo e conversar? E as pessoas em geral temem falar de sexo. Por exemplo, apavora. Na pesquisa que eu fiz para o meu mestrado, eu contactei uma escola que sequer a população era não deficiente e propus o meu projeto que falava sobre amor, ciúme, sexualidade. Ao que a diretora me respondeu, ela falou assim, mas isso não vai incitar eles a terem práticas aqui dentro da instituição, como por exemplo beijar, abraçar, etc., que era uma prática inadmissível na cidade que eu fui fazer minha coleta, realmente. Então a gente percebe que das próprias pessoas que conduzem as instituições tem muito preconceito arraigado aí nas concepções de sexo, sexualidade, porque sexo não é a mesma coisa que sexualidade. Sexualidade é uma coisa bem mais abrangente e indica o outro em relação, em interação, assim como o amor também não é o relacionamento amoroso, não é um sinônimo para relacionamento amoroso, porque a gente vê que nos nossos próprios relacionamentos amorosos a gente pode ou não ter amor, libido e outras múltiplas fatores aí que podem estar servindo para embasar esse conceito. Então, realmente, né, você imagina a condução, quando a gente conduz uma instituição, uma organização mesmo, é o chefe da nossa família, e qual o tipo de informação que a gente gera para dar suporte ou não a essas inquietações. Vergonha, um ou outro levantava e eu insisti, mas o que está faltando aqui? O que está faltando? Bom, o pênis do rapaz foi o mais difícil de aparecer. E realmente, assim, já havia casaizinhos, né, eu percebi, já havia um que dizia que já estava morando junto. Né? Então foi uma conversa, assim, informal, mas muito gostosa, e que eles se colocaram de uma forma maravilhosa. Apesar da inibição momentânea no início, né, do desenho, depois a gente foi conversando de uma forma muito mais livre. Quer dizer, eles não tinham o hábito de se reunir e falar sobre o assunto. Inclusive no dia seguinte, tinha um outro pessoal levando já camisinha de como colocar no pênis e outros detalhes, né, formas de evitar, né? E até inclusive uma grande dificuldade minha ao longo dos meus aninhos aí de vida foi que a gente vai em locadora às vezes e vai pegar um filme, né? Então eu nunca entendi a diferença entre trailer erótico que o pessoal fala e um filme pornográfico, naquelas sessões, naquelas repartições. Aí eu sempre assisti um e outro tipo de filme. E eu percebo que a única variante que tem aí, que pode ser realmente, porque a sexualidade, o sexo, a sexualidade sempre foram tabus para a sociedade. Ao longo dos tempos aí a gente vê, né? E eu vejo que realmente é aparecer o pênis ou não do homem nesses filmes, o que categoriza, porque a mulher pode aparecer nua, que ainda é vista como erótico, sensual. Agora, quando o elemento fálico, ou seja, o pênis do homem aparece nesses tipos de situações, isso já recategoriza no sentido pornográfico. Isso é muito por influência do cinema americano, de produção americana. Então eles até que estipulam, até porque eles são muito mais, se a gente pode falar dessa forma, muito mais puritanos do que outras
por exemplo, cinema europeu, mesmo nessa área erótico-pornográfica, mas a linha é muito tênue mesmo, a linha de divisão entre erótico e pornográfico. Então, porque sinceramente... então, as concepções que mudam até de acordo com a própria população, né? Veja, eu já vi até mulheres fazendo acrobacias diversas nesses trailers eróticos e isso não é considerado pornográfico, né? Eu falo assim, meu Deus, ela realmente precisa ser uma ginasta, exemplo da protagonista do aqui. filme. Né? Eu sou só mãe. Eu sou só mãe, meu filho é completamente adolescente ainda, está longe disso, mas eu faço parte de um grupo. Terça-feira a gente tem reunião, aí eu falei, foi um grupo de sexualidade, porque eu estou preocupada com chegar na vez do meu filho, que ele consiga se relacionar bem. Primeira coisa que eu faço, sou mãe de menina, você não sabe o que é isso, fica meio me falar. Não, aí você vê que mãe não tem com quem falar. Porque as outras mães, principalmente mãe de menina, elas não podem ouvir falar. Elas são mães de meninas que têm 32, 33, não dá uma idade. Podem ter casado grávidas, mas a minha filha não pode nem chegar perto disso, independente de ser deficiente. Sou mãe de mulher, eu não quero nem ouvir falar disso. E realmente eu conheço uma pessoa que organizou uma balada de filho tem filho e tal, com 5 anos de idade, então só fez os pais não ver. Então é isso que eu te digo, é difícil você lidar quando você tem que enfrentar uma barreira que é completamente desconhecida, porque os pais não se abrem. Os pais não estão pensando no futuro que está aí. Não, eles estão pensando, mas na fantasia deles é um futuro tão apocalíptico que eles negam essa... que é que nem eu falava, os pais morrem de medo porque o filho está pedindo para namorar ou porque a filha está pedindo para namorar. E eles já imaginam coisas acrobáticas, né? Porque na fantasia deles, juntando com todos os pressupostos, mistura tudo e põe no forno, fica uma coisa monstruosa. E de repente esse indivíduo às vezes quer só poder fazer o que ele vê os outros fazerem na rua, que é andar de mãozinha dada, dar selinho. Tão mais simples, né? Mas será que esses pais, porque é muito comum você procurar ajuda de uma fisioterapeuta, de uma fonoaudióloga, de uma psicopedagoga, mas ninguém procura ser uma psicóloga ou alguém que possa falar. E eu estou vendo que eu estou enfrentando barreiras para pelo menos conversar com os pais. Eu posso falar para a senhora de um outro medo que eles também não vão se aproximar. Quando acontece de chegar o que a gente chama de terceira idade dessa população deficiente, é muito frequente que os meninos sintam falta dos colegas que faleceram e querem com eles se encontrar ou ir ao velório, e a família se recusa, porque inclusive pulsão de vida e pulsão de morte não pode ser atendida ou discutida. Então, as famílias, quando perdem seus filhos, porque às vezes isso acontece ou prematuramente ou em função dessa terceira idade, desse envelhecimento muitas vezes precoce, as famílias se ressentem, contam pra gente. A maioria não veio, uma mãe trouxe o filho e o filho vestiu, nunca veste terno. Ele vestiu terno nesse dia, porque teve um casamento de não sei quem, então a gente tinha feito um terno para ele. Parou do lado da cabeceira e dizia, meu amigo, ele era meu amigo, ele era meu amigo. Mas isso também não é permitido, porque da mesma maneira que na balada só foram 3 meninas, você também não pode participar do enterro. Então, eu acho que é um caminho muito longo ainda para trilhar, para se permitir... ainda mais nesse mundo que nós vivemos hoje, em que quem morre não morre em casa. Morre isolado, lacrado, lá numa UTI, cheio de tubos e sem se comunicar. Então a gente não pode falar de sexo, a gente não pode falar de morte, a gente não pode falar de vida. A gente não pode falar. Vocês procuram se chegar nos pais. Os pais tendem a participar? A gente percebe que
como a senhora se posicionou no começo, se identificando quanto mãe, não como profissional, agente da saúde, profissional relacionada mais especificamente a essa área, a gente lembra que essa palestra é aberta a todos. E a maior participação que a gente vê, aos montes, aí, é a participação virtual que a gente encontra. Talvez as pessoas sempre querem ter um acesso aí à faculdade. Então a gente está levando esses conhecimentos que a gente está produzindo, inclusive a gente está organizando um livro com as discussões que são feitas aqui e que a gente pretende o mais rapidamente possível já disponibilizar aí para vocês, enquanto orientações para os pais, para os agentes da saúde, profissionais relacionados a essa área, além dos filmes que a gente vai disponibilizar aí no site, dos outros encontros, dos encontros que virão, mas realmente não tem qualquer espécie de marginalização aqui, como os nossos anjos aí que viam as coisas ao lado, não tem porquê, essa proposta não é excludente, essa proposta é inclusionista, para pais, agentes da saúde, para realmente propiciar e favorecer, acolher algumas dúvidas, por isso que a gente até estimula a participação aí de vocês. Infelizmente a gente não tem esse sistema de troca de informações entre os internautas e os debatedores, mas até a professora Evelyn, acho que gostaria de deixar o e-mail dela, para as pessoas que quisessem. Agora vamos ver que é uma sopa de letrinhas, hein? Eu não me arrisco a... Você tem como passar na tela, ao invés de eu falar, porque todo mundo vai se confundir. Olha, qualquer coisa, acho que o pessoal veio pelo seu nome, mas vamos lá, vamos tentar, devagarzinho a gente chega lá, tá? Tem no programa o seu nome. Sim, então, se o programa foi digitado direito, a grafia está certa, é E de Evelyn Kuczynski. Então é o meu sobrenome, ekuczynski, @uol. E lembrando que Kuczynski termina com I e não com Y, tá? @uol.com.br, tá? No programa foi... Mas o único erro era esse Y no final. Meu nome termina com I. Voltando ao que a senhora estava falando, pelo menos a postura que eu tenho, porque muitas vezes quando eu tenho que trabalhar e abordar uma família, como psiquiatra, uma família ou um portador de deficiência, uma série de questões são trazidas. Mas, em geral, eu costumo trabalhar da mesma maneira que eu aprendi como falar de sexualidade com criança. Eu espero que se pergunte. Então, quando surgem essas questões, eu costumo tentar responder na medida das minhas possibilidades também. Agora, o que a gente vê muito frequentemente, e que às vezes acaba diminuindo, inclusive, essa tensão, esse nível crítico de discussão, é enquanto médico, enquanto profissional, que teoricamente diz quem é são e quem não é, quem é anormal e quem não é, seu filho pode ser deficiente mental, mas ele ter vontade de se masturbar, não tem nada de errado. Ele só tem que aprender com vocês aonde pode, a que horas pode, que não é na frente de todo mundo. Porque senão a gente cai no exibicionismo, a gente cai na parafilia. Agora, ele pode. E às vezes o fato de você fornecer esse tipo de informação para as famílias rebaixa o nível de ansiedade de uma maneira brutal. Porque, na verdade, como muitas coisas são alteradas, tem a carinha é diferente, tem uma cardiopatia, tem um problema renal, enfim, uma série de quadros que podem acompanhar, mas ele está tendo manifestações da sexualidade, não é anormal? Não é anormal. E às vezes, na maioria das vezes, só esse tipo de informação acaba rebaixando muito a ansiedade. Agora, de fato, trabalhar com a fantasia das pessoas e não dos deficientes, trabalhar com a fantasia dos demais é muito complicado. É muito difícil você se engendrar no meio e conseguir dissolver, às vezes, estruturas que estão arraigadas a gerações, né? Porque você ouviu isso da sua avó, a sua mãe, enfim, ou quem quer que seja. Então, é tudo muito novo nessa área, essa possibilidade de discussão, de informação, de veiculação. E mesmo com a veiculação, há poucos anos, uma revista, eu não me lembro se era Veja, à época, não me lembro qual dessas, Isto É, não me lembro qual foi, soltou os dados de uma pesquisa que havia sido feita com adolescentes. E apesar de a grande maioria, coisa de 70%, 80%, ter acesso a vários meios
de exposição de informação e dizerem que estavam informados porque leram livros, ou porque leram revistas, ou porque viram filmes, enfim, receber informações, apenas 1 em cada 3 usava camisinha nas suas relações. Que por serem relações adolescentes tendem a ser mais efêmeras. Então a informação saía na primeira lavada de cabeça com shampoo. A vivência não existia. Adolescentes. Assim, pensando na nossa sociedade atual, que há uma hipervalorização da questão da imagem, do visual, como que a gente pode trabalhar a questão da estética, que é totalmente maniqueísta, né, o belo, o feio, com esse tema sexualidade e deficiência, já que esse padrão ele é construído não num padrão real, mas num padrão abstrato. Bom, da mesma maneira que nós, indivíduos sem deficiência, estamos sofrendo, porque nós nunca estamos no nível da exigência atual. E quem está, muitas vezes, inclusive, virou nuvem, né? Porque não tem mais corporeidade, porque você tem que ser magérrimo, ou você tem que ter uma barriga de tanquinho, né? Outdoors, por exemplo, que colocam felicidade é entrar num vestido P. Sim, mas apesar dessa veiculação, dessa imagem estereotipada, diáfana, de o que é perfeito, a gente sabe que as pessoas mais variadas, com aspecto físico mais variado, são desejadas. Então é a mesma história. Tem quem gosta de loira, tem quem gosta de morena. Isso já é uma primeira divisão, né? Mas a gente vê que esse pensamento, né, de se eu sou desejante, se eu sou desejável, também é bastante recorrente para a gente. A gente pensa assim que, por exemplo, os modelos, como a professora Evelyn colocou, de tanquinho, que vestem o tamanho P, etc., realmente são os mais valorizados. Até talvez sejam, porque reúnem uma maior quantidade de traços de simetria e outras funções, que até a etologia explica melhor por que essas pessoas são selecionadas enquanto parceiros em potencial. Mas a gente vê que todo mundo, ainda que essas pessoas estejam em relação, falta sempre alguma coisa no outro. A gente sempre está em procura de algo mais. A gente vê que tem casos hollywoodianos aí que a gente vê atores e atrizes aparentemente perfeitos, ainda em interação daqueles problemas, aqueles disques, aquelas dissoluções que são veiculadas via mídia. Aí a gente não se conforma, porque a gente fala assim, nossa, aquela menina TDB, né, tudo de bom, aquele cara é para casar, de repente não se consolida isso no dia a dia da relação. Então eu acho que o mais legal para a gente encaminhar para os nossos conhecidos com algum tipo de deficiência, nossos parentes, é que um relacionamento, seja ele sexual ou seja ele amoroso, ele é um construto que se consolida no dia a dia, independentemente das características que você tem ou mesmo a do outro, tá? Porque sempre somos desejantes e sempre temos essa necessidade de sermos desejados. Então, realmente, a gente sempre está em busca de algo, de uma completude que, via de regra, se complementa numa parceria amorosa, sexual, ainda que seja para sexo casual, a exemplo das parcerias adolescentes que muitas vezes são efêmeras, como a professora Evelyn coloca. Mas, por exemplo, deficiente ou não, se o indivíduo absorve esse rótulo do eu tenho que ser perfeito, ou uma estética perfeita, é muito frequente, inclusive, que ele se isola. E aí ele fica esperando o parceiro perfeito para um trabalho, ou uma produção, ou uma criação tão perfeita. Então, deficiente ou não, ele não entra em relação, porque ele fica aguardando a opção perfeita, né? E as coisas não funcionam dessa forma. Mas, na verdade, o que eu acredito que vem se mostrando à medida que
começou o processo mais massivo de inclusão social do deficiente, desde a infância, é que antes a gente ainda tem reflexos dessa época em que o deficiente não era nem inserido em escola especial, na época em que já haviam essas iniciativas, era criado isolado com a família não, só com os pais, porque os irmãos não tinham acesso. Então os irmãos não eram responsabilizados, e de repente quando esses pais muitas vezes faleciam, e isso acontecia muito com os portadores de síndrome de Down, porque quando eles surgiam, os pais já tinham idade, os irmãos surgiam com esse indivíduo e falavam: o que eu faço agora? Eu não sei, eu nunca lidei com ele. Então esses indivíduos eles eram cerceados do convívio. À medida que inclusive hoje esse convívio acontece dentro da escola comum, a partir do momento que esse indivíduo diferente faz parte, ele deixa de ser diferente. Mas isso é um processo, a gente não quebra paradigmas. Os paradigmas vão se modificando aos poucos. Cada vez que a gente tenta quebrar paradigmas, você tende a voltar para uma homeostase, para o equilíbrio anterior. Então você não quebra paradigmas, mas novas propostas vão surgindo. Mas é um processo muito lento e muito errático. A gente não sabe quando que a gente vai poder atender, por exemplo, essa tua preocupação. É um processo muito sem modelo prévio, sem paradigma. Bom, eu agradeço então muitíssimo a presença da professora Evelyn. Aos que quiserem ainda fazer alguma pergunta estejam aqui presentes, por favor, acho que você tem uns minutinhos aí para atendê-los. Aos nossos internautas, por favor, dirijam suas perguntas a ekutinski, com i@uol.com.br. E aí a gente agradece eu e o professor Francisco, que hoje está no Rio, que eu garanto para vocês, né, que ele não é virtual, ele é real, e vai estar com a gente na próxima palestra, substituindo o professor Arthur Kaufmann, que também pede desculpas por não estar presente aqui. Ele vai vir falar para a gente sobre o filme Muito Além do Jardim, com sua palestra homônima. Lembro a vocês que o nosso próximo encontro vai ser realizado na sexta-feira que vem, portanto, dia 5/10, tá? Em virtude que dia 12 é feriado, tá? E a gente está tentando, na medida do possível, fazer esse intervalo de 15 em 15 dias. Então, eu contaria com a presença de vocês para esse evento, dos internautas, aí pelo site www.iptv.usp.br e também no link alternativo emm.usp.br/ip. Bom, então agradeço a presença de todos os presentes internautas que estão aí nos acompanhando e agradeço muitíssimo a sua solicitude, que ela prontamente veio ao nosso encontro. Então, em nome do professor Francisco, em meu nome, eu agradeço muitíssimo, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade e agradecer a assistência de todos vocês.